E com muito prazer nós estamos recebendo mais uma vez aqui no programa a presença sempre muito honrosa do deputado Rubens Ottoni, deputado federal. Claro, está articulando muito, esse é um ano eleitoral, tem caminhado, tem andado aí pelo estado inteiro, sempre, primeiro para poder falar sobre as suas ações e depois, claro, para poder conversar com as lideranças do partido. Afinal de contas, ano de eleição, principalmente ano de eleição, é ano de muita conversa, ano de prestação de contas e tudo mais. Deputado Rubens Ottoni, mais uma vez, bom dia, muito obrigado por participar com a gente mais uma vez aqui do programa. Bom dia, Cândido Filho, bom dia a todos os ouvintes aqui desse espaço privilegiado de debate, de discussão, de comunicação. Honrado aqui de poder estar mais uma vez com você. Você disse aí muito bem, tem toda a razão. Este ano de 2022 é um ano simbólico, é um ano de eleição e ele exige de nós uma responsabilidade maior. Primeiro é isso que você estava falando aqui sobre o município, mas vale para todo o estado de Goiás, que é a questão da gente poder, na política, honrar a confiança do povo, daqueles que realmente dão o seu voto. E essa tem sido, Cândido Filho, uma preocupação minha, andando todo o estado de Goiás, para mostrar na prática que a política pode ser feita de maneira séria, de maneira honesta, de maneira competente, mostrar não apenas no discurso, mas no dia a dia, que a política pode ser feita baseada na ética, no compromisso social, na participação popular, na defesa dos direitos da cidadania, e eu tenho me esforçado para fazer isso, para dar um testemunho de vida, que a política pode ser diferente daquilo que o povo está acostumado a ver ou comentar na rua, porque você sabe o descrédito que as pessoas estão tendo com a política, né? Aí o cara fala, não, política tudo é a mesma coisa, eu não vou votar em ninguém, nessa política ninguém ganha meu voto, as pessoas vão ficando desanimadas com a política. Mas não podemos pensar assim, não podemos pensar assim, e eu tenho trabalhado, andado realmente, como você disse, todo o estado de Goiás, claro que uma atuação especial aqui em Anápolis e região, mas ando todo o estado de Goiás, nesse sentido de poder dar um testemunho de vida, dar um testemunho que nós podemos fazer diferente. E eu fico muito gratificado, Candinho, de poder andar o estado de Goiás e às vezes encontrar as pessoas que às vezes nunca me viram, falam, o senhor que é o deputado, eu estou conhecendo o senhor, olha, o senhor faz a diferença, olha, a atuação do senhor, essa atuação eu respeito. Maravilha, então isso é uma coisa que me engrandece muito e me motiva, inclusive, a continuar fazendo política do jeito que nós sempre fizemos. Você sabe que aonde o povo anapolino, o povo de Anápolis nos colocou, a gente sempre procurou honrar a confiança. Seja na Câmara Municipal, seja na Assembleia Legislativa, seja na Câmara Federal, na Prefeitura Municipal, quando a população nos deu a oportunidade, nós sempre procuramos fazer o melhor possível. Deputado, se não me engano, foi a última eleição, né? O senhor teve votos nos 246 municípios do estado. Dá para ir na volta, prestar contas, conversar com esse pessoal? Dá tempo para isso, deputado? Eu faço isso todos os anos. Eu visito pelo menos, por ano, eu visito pelo menos 120, 130 municípios. Eu fechei o ano de 2021, agora o ano da pandemia, mesmo sendo o segundo ano da pandemia, visitando 168 municípios. No ano passado. 168. Por quê? Porque no ano de 2020. Porque o ano de 2020 a pandemia estava mais forte, a gente não tinha condição de fazer o trabalho. Mas eu vou, e muitos municípios eu visito mais de uma vez, uma, duas, três vezes. É claro que aí depende do interesse da região, da distância, essas coisas todas. Mas estou chegando agora de uma viagem que eu fui até a divisa do Mato Grosso, até Santa Rita do Araguaia. Fiz em Santa Rita, fiz Mineiros, Perolândia, Jataí, Rio Verde, Acreúna, esse final de semana. Então eu viajo todo final de semana para uma região diferente, me esforço, me dedico. Agora aqui em Anápolis de maneira especial, aqui na região de Anápolis de maneira especial, por causa do nosso compromisso, nosso carinho especial e o nosso desejo de ver a nossa cidade cada vez melhor. Deputado Rubens Ottoni, a gente percebe uma preocupação, acompanha o seu trabalho, por exemplo, na liberação de emendas parlamentares, e a saúde hoje é uma área em que as pessoas têm uma carência, têm uma necessidade enorme. O senhor poderia falar sobre essas emendas, o senhor tem liberado, se tem feito pesquisas, se tem sentido a reação positiva das pessoas, como é que está esse trabalho? Olha, eu trabalho ajudando os municípios, eu sou reconhecido como o deputado federal mais municipalista do estado de Goiás. O pessoal reconhece isso,
por causa da minha presença nos municípios, e eu estou presente no município, faço questão disso para ouvir as reivindicações, para ouvir as necessidades. E você falou aí com toda razão, a necessidade maior, essa é a latente em todos os lugares, saia o pedido, é a saúde. Demanda por saúde, né? A demanda da saúde é muito grande, agora na área da educação, na área da infraestrutura, na área do apoio ao pequeno produtor, são áreas que o pessoal busca muito também recursos. E eu fico muito orgulhoso de ser reconhecido como o deputado que mais defendeu, ajudou e conseguiu liberar recursos nos últimos mandatos na área da saúde, no governo federal. Que maravilha. E esse trabalho a gente faz em sintonia com os municípios. Inclusive, geralmente há um contato, né? Olha, eu tenho tanto de liberar para emenda aqui, qual a necessidade? Com entidades. E eu tenho uma marca de trabalho, que é aquela que eu ajudo os municípios, independente de quem está à frente da prefeitura, se o prefeito é do partido A, B ou C, se é contra, se é a favor, se me apoia ou se não apoia, a minha preocupação é ajudar a comunidade. Se precisa... Não vai liberar emenda para o prefeito, vai liberar emenda para a população. Para a população, né? Aqui em Anápolis é um testemunho disso, nunca houve um prefeito, independente de o PT estar na administração ou não, todos os prefeitos receberam recursos não é diferente esse ano, então tem recurso na área da saúde e agora tenho trabalhado muito, Candinho, no apoio às entidades que cumprem um papel social importante e que também ajudam nesse serviço, né? Então, a PAIA, que é Anápolis, a Santa Casa de Misericórdia, né? Pestalozzi, que cumpre um papel importantíssimo aqui, Casa de Joana. Então, tudo são entidades, né? A Maternidade Dr. Adalberto, né? Então, são entidades, o Lar São Vicente de Paulo, que faz um trabalho social muito importante, né? Então tudo isso tem recebido da nossa parte ajuda o Hospital do Câncer. Então nós fazemos isso ano a ano, fazendo trabalho na área, não descuidando da educação, não descuidando do apoio ao pequeno produtor, a área social, mas a área da saúde tem sido uma área que a gente tem dado uma atenção muito especial. E é preciso fazer isso mesmo, que a saúde nossa, infelizmente, está precisando muito, mas muito mesmo de recursos, porque a situação não está fácil. Mas, deputado, vamos entrar na pauta política aqui. Eu estava até conversando ali agora há pouco sobre uma situação nova, né, na eleição desse ano, que é essa mudança na legislação, permitindo a formatação das chamadas federações partidárias. Um assunto que foi muito discutido, debatido no começo, provocou muito interesse, mas depois, não sei se é impressão minha, mas deu uma esfriada. Para falar do PT, tinha aquela possibilidade de ter uma federação com o PV, com o PSB, com o PCdoB e mais um partido, não lembro agora qual, parece que eram 4 partidos. Aquela proposta continua de pé, está sendo trabalhada, como é que está aquilo lá, deputado? Continua firme, o PT tem trabalhado a questão da federação. A federação é um instrumento interessante, ele vem para substituir a coligação anterior, aquela tradicional. Qual que é a diferença da federação para a coligação? É que a coligação anteriormente era feita apenas no período eleitoral. Valia ali no período eleitoral, acabou a eleição, cada um ia para o seu lado. A federação agora não. Se você se elege numa federação, você vai exercer todo o mandato dentro daquela federação. Então aí é uma coisa que demanda uma discussão maior. E é por isso, e você falou com toda a razão, que é por isso que existe mais dificuldade. No primeiro momento o pessoal achou bom, mas na hora de fazer não é tão fácil assim. Vai ficar mais naqueles partidos que têm mais identidade. Por isso que eu vejo que o PT tem condição de fazer isso, porque o PT trabalha muito a questão mais programática, mais de ideias. Então está discutindo com o PV, está discutindo com o PCdoB, está discutindo com o PSB. Por quê? Porque já tem uma certa identidade programática e isso pode facilitar a formação da federação partidária. Agora, parece que a resistência maior, deputado, é pelo impacto que uma federação vai ter nos estados e municípios, né? Parece que estados e municípios, os diretórios e tal, as representações, têm feito uma pressão muito grande lá na direção nacional para dar uma quietada. É porque, na realidade, a federação, o Candinho, ela, como eu disse, ela não vai valer apenas para essa eleição. Você faz uma federação hoje, ela vai valer para 4 anos. Então ela vai valer até 2026. Então ela passa pela eleição municipal. Então na eleição de 2024, que é a eleição municipal, a mesma federação que está formada aqui, ela não pode ser modificada. Tem que seguir a mesma federação.
Daí o receio que alguns têm. Agora, nós não temos, porque como nós já temos um programa, a gente já tem lado, a gente sabe com quem que a gente caminha, a gente não tem problema nenhum. Então a gente vai caminhar. E é bom salientar que a federação ela é feita estritamente para eleição proporcional, para eleição de deputado e eleição de vereador. Para a eleição de presidente da República, governador e prefeito lá na frente, aí existe a coligação normal. Essa pode ser feita normalmente. Então não tem tanto receio assim. O pessoal fica cismado, mas não tem tanto problema não. E eu vejo uma outra vantagem também nessa questão da federação, porque vai separar os partidos pelo campo ideológico, né? É porque não vai dar para você juntar, como muita gente se junta numa coligação, a gente sabe que não tem nada a ver, que é só para aquela eleição. Esse é o problema da coligação, que acabou deturpando a coligação, desmoralizando a coligação. Por quê? Você fazia a coligação entre dois partidos, como você disse aqui, que não tinha nada a ver um com o outro, aí você dava o seu voto para um candidato de um partido, vamos supor, vou dar um exemplo aqui para exagerar para a gente entender, que defendia que era contra a pena de morte. Então vou votar naquele ali porque é contra a pena de morte. Correto. Aí o seu voto serve para eleger um que defende a pena de morte, que está na mesma coligação. Porque a coligação não leva em conta as propostas, as ideias. Então agora não, com federação você discute ideia, projeto. Então você vai estar junto com aqueles que pensam mais ou menos igual. Então aí já fortalece o debate de ideias, que é muito importante na política. Pois é. Aliás, deputado Rubens Ottoni, para onde o PT vai nessa eleição agora de 2022? Aquilo que a gente sempre tem falado. Está mais para uma candidatura própria, está mais para apoiar um projeto dentro ou próximo àquilo que o PT pensa? Enfim, o que vocês discutem hoje, deputado? Não, aqui em Goiás, nós somos oposição ao governo Caiado. Somos oposição ao governo Caiado e estamos trabalhando para ter uma candidatura a governo que seja oposição ao governo Caiado e que apoie a candidatura do presidente Lula. Esse é o nosso trabalho. Correto. Nós estamos dando um tempo para as articulações políticas, esperando o prazo de filiação do dia 2 de abril, que é o prazo limite de filiação, para podermos ver se nós temos em outros partidos candidaturas que possam cumprir esse papel, que possam ser oposição ao governo Caiado e, ao mesmo tempo, possa dar o seu apoio já no primeiro turno à candidatura do Lula. Se não houver isso em outros partidos, o PT não tem dificuldade nenhuma de lançar candidatura. Aliás, nas duas últimas eleições, em períodos difíceis... Deputado, só para ficar bem claro para o ouvinte, ou seja, não aparecendo aí uma candidatura que de repente defende aqueles princípios, aquela maneira de fazer política defendidos pelo PT, o partido vai procurar então ter um candidato próprio. Claro, teremos candidatura e não temos dificuldade nenhuma para isso. Nenhuma para isso. Deputado, por favor, responda aqui um dos nossos ouvintes. Candinho, bom dia para você, para o deputado Rubens Ottoni, parabéns aí pelo programa. Bom dia, deputado. Votei no senhor, deputado, e também no Antônio Gomide. Deputado, o que está acontecendo com a oposição dos vereadores do PT em Anápolis, referente à péssima gestão do prefeito? Não vimos, no caso aqui, essa oposição funcionando, assim como era em tempos passados. Uma oposição forte e pujante. Está perguntando aqui o Rogério da Vila Jaiara. Rogério, bom dia, satisfação poder ter você aqui participando conosco. Nosso trabalho e a nossa postura é de oposição, não há dúvida nenhuma, o PT é oposição à prefeitura municipal, ao governo municipal, e não é por vontade nossa, foi a população que nos colocou na oposição. Na verdade, nós gostaríamos de estar administrando a cidade, nós gostaríamos de estar administrando, mas a população nos colocou na oposição, nós respeitamos, nós somos daqueles que trabalhamos dentro das regras democráticas, então nós estamos na oposição, sim. Agora, é claro, Rogério, tem estilos diferentes. Eu tenho um estilo, o Gomide tem outro estilo, o Marcos, o Lisier, o Lacerda quando foi vereador, a Geli quando foi vereadora, cada um tem o seu estilo, e a gente respeita. Agora, não há dúvida nenhuma, e a cidade de Anápolis sabe disso, o PT é oposição à administração municipal, nós temos um orgulho muito grande do que nós fizemos à frente da prefeitura municipal, queremos voltar a governar a cidade, se a população nos der a oportunidade novamente de voltar a governar a cidade, nós queremos fazer por Anápolis aquilo que nós fomos capazes de fazer nos mandatos que nós governamos. E nós temos muita honra, orgulho do que nós fizemos. Nós transformamos a cidade de Anápolis, colocamos Anápolis no cenário nacional de respeito, tanto
tanto do ponto de vista econômico, tanto do ponto de vista político e social. Anápolis foi uma referência nacional. Agora nós fazemos a política de maneira respeitosa, respeitamos as regras democráticas e a população escolheu um caminho, nós respeitamos e vamos continuar fazendo o nosso trabalho para que numa próxima oportunidade nós possamos também mostrar o nosso trabalho à frente da administração municipal. O Rogério, deputado, ele acompanha muito o nosso programa e há poucos dias eu fiz aqui realmente uma crítica à bancada do PT na Câmara Municipal, que às vezes parece que é mais situação do que a própria bancada do prefeito. Porque aqui em Anápolis, o que a gente ressente muito na política de hoje é de ter o contraditório. Aqui parece que nós estamos vivendo na cidade do pensamento único, né? E acho que não pode ser assim. Então foi feita essa crítica à bancada do PT. Que às vezes respeitamos. Que às vezes votam... Não, e nós respeitamos as críticas, como eu disse, nós trabalhamos numa visão democrática. Então a gente sabe conviver com a crítica e às vezes até recebe bem a crítica até para poder fazer uma correção de rumo de trabalho. Agora, não há dúvida, eu quero dizer para você, Candinho, para o Rogério, mas para todos aqui de novo, não há dúvida nenhuma sobre a postura do PT. O PT é oposição ao governo municipal. Nossos vereadores têm trabalhado dessa maneira, às vezes numa matéria ou outra tem um problema aqui, outra lá, mas no geral a nossa posição é uma posição de oposição e não poderia ser diferente, porque como eu disse, quem escolheu isso não fomos nós. Se eu pudesse escolher, o PT se pudesse escolher, nós estaríamos na prefeitura. Isso. Foi a população que escolheu e a gente respeita, porque é até bom também para a população poder comparar a administração que foi escolhida com a administração quando o PT teve a oportunidade de administrar a cidade. Deputado, retomando aquele assunto lá da eleição estadual, né, e pelo que o senhor desenhou para a gente aqui, foi o seguinte: quer dizer, dentro desses candidatos, esses nomes que estão sendo colocados aí, o PT, pelo menos por enquanto, não se identifica com nenhum, pelo menos pela história do partido. Ronaldo Caiado, claro que o PT é oposição. O deputado Major Vitor Hugo também vai ser o representante do bolsonarismo em Goiás, então claro também que o PT não tem a mínima possibilidade de se alinhar com essa candidatura. Gustavo Mendanha, me parece, também não tem esse perfil, o mesmo acontecendo com Marconi Perillo. Então o que eu posso pensar e ouvindo também é que nós estamos partindo para ter uma candidatura própria do PT? Eu sempre disse isso, que o mais provável é o PT ter candidatura própria. O que pode mudar essa situação é se aparecer um candidato que possa apoiar o Lula já no primeiro turno. Fora isso... Porque o objetivo é ter um palanque aqui, né? Fora isso, o PT vai ter candidatura a governo. Sempre teve e vai continuar tendo. Não temos dificuldade. Inclusive o professor Volmir Amado, ex-reitor da Universidade Católica, da PUC, ele já colocou seu nome à disposição, está andando no estado, está dialogando com as pessoas, com as lideranças, mas outros nomes podem aparecer. Mas o que nós estamos aguardando é o mês de abril, mês de maio, para a gente poder definir aí, diante de uma leitura mais razoável e também com mais informações, sobre realmente qual o melhor caminho para o Partido dos Trabalhadores aqui no estado de Goiás. Mas se resolver, então, ter um nome próprio na disputa, o nome mais cotado hoje tanto é o professor Volmir. Que já colocou à disposição. Sem prejuízo de aparecer outros nomes, mas hoje o nome que foi colocado é o nome do professor Volmir Amado, ex-reitor da Universidade Católica da PUC. Deputado, na proporcional, o PT trabalhava fortemente com a possibilidade de eleger 2 deputados, no caso o senhor e a deputada Adriana Acorce. Formatando essa aliança, tendo o PSB, que a gente não sabe se terá ou não, aí entra o deputado Elias Vaz nessa conta, ou o senhor acha que para eleger 3 é sonhar demais? Não, eu estou convencido que na federação não vamos fazer 3. O PT sozinho faz 2, o que você falou. Por quê? Porque a chapa do PT não é deputado Rubens Ottoni e a deputada Adriana Costa, que já veio reforçando bastante. Nós estamos trazendo também o ex-reitor da Universidade Federal, o professor Edivar. O Edivar Madureira. O professor Edivar Madureira vem com força para essa candidatura, é um nome que disputa. O nome que disputa a vaga. Então, se o PT fizer deputado 2... Mauro Rubem vem para federal também? Não, deputado Mauro hoje é vereador. Hoje é vereador em Goiânia, é candidato a deputado estadual. Estadual. Mas para federal nós temos a Adriana, o Edivar, e na coligação teremos o PC, na federação teremos o PCdoB, teremos o PV e teremos o PSB trazendo o Elias Vaz também já com mandato. Então nós vamos trabalhar na federação, nós com certeza faremos 3, estaremos disputando a 4ª vaga. O PT sozinho faz 2 e está disputando a 3ª vaga, que é uma coisa mais difícil. Pois é, se bem que na majoritária ainda é permitida a coligação, né? Mas verdade. Ontem teve uma sinalização interessante, que foi a confirmação do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, de que vai mesmo se filiar ao PSB. Embora mais tarde um pouco, ele
Diz que isso não estava certo ainda, mas que já é um avanço nessa questão da filiação. Já está mesmo certo a presença dele na chapa do presidente Lula de vice? Isso tem avançado? O senhor que acompanha muito perto essas movimentações em Brasília? Estou acompanhando essa discussão, passo a passo, toda semana, mas nós estamos respeitando o tempo do PSB. Uhum. E estamos respeitando também o tempo daqueles que querem ser aliados conosco. O Lula não está conversando só com o PSB e não está conversando só com o Alckmin. Está conversando com várias outras lideranças. Então ele está abrindo várias possibilidades. E está aguardando, é diferente, não é nós que vamos definir, nós estamos aguardando o sinal dos nossos apoiadores. O PSB vai vir na federação? É uma pergunta. Ou vai vir só na coligação para presidente da República? O PSB já sinalizou que o apoio ao Lula não tem dúvida nenhuma. O apoio ao Lula já está definido. A dúvida que eles têm é se estarão na federação conosco na eleição proporcional. O Geraldo Alckmin vai filiar no PSB? Nós não sabemos ainda, estamos aguardando. Ele deu o sinal, falou, talvez a semana que vem. Isso. Então vamos aguardar a semana que vem. O prazo é até 2 de abril, por isso que eu falei para você. Vamos esperar até 2 de abril, porque até 2 de abril todo mundo fala, mas a gente nunca sabe. Aqui em Goiás mesmo, Gustavo Mendanha é candidato a governador. Por exemplo, para ele ser candidato a governador, tem que sair da prefeitura, ele tem que sair da prefeitura até 2 de abril e tem que filiar num partido até 2 de abril, porque ele não tem filiação partidária hoje. Então ele tem que filiar em algum partido até 2 de abril. E cá entre nós, parece que está encontrando uma dificuldade danada. Pois viu? Então, tudo isso, o 2 de abril é definido. Por isso que o PT está tranquilo, esperando o momento certo para fazer sua definição. Em nível nacional, o Lula está construindo outras possibilidades. Caso não seja o PSB, caso não seja o Geraldo Alckmin, outras opções existem. Mas nós estamos trabalhando para ampliar. Nós queremos ampliar, o Lula está trabalhando com muita maturidade, com muito equilíbrio, dando sinal de fazer uma administração de paz, de tranquilidade, de harmonia, que é o que, no meu entendimento, o Brasil está precisando. Nós precisamos muito hoje dessa união nacional, desses esforços aí, para poder pacificar o país, né? Deixar daquele discurso, na minha opinião, um discurso idiota, né, de que é esquerda, o que é direita e tal. O que nós queremos é um país decente. Nós não podemos fazer política, Candinho, com a intolerância à frente, o ódio, a violência, o preconceito. Não podemos fazer. O Brasil, nós precisamos fazer política de paz, de harmonia. Você tem posição diferente? Tem, por exemplo, igual eu falei aqui em Anápolis. Nós disputamos a prefeitura, nós queríamos ganhar a prefeitura. Queríamos ganhar, gostaria de estar na prefeitura e com toda certeza o povo de Anápolis pode saber que se nós estivéssemos na prefeitura, nós estaríamos honrando a confiança do povo anapolino e fazendo mais do que está sendo feito. A situação seria diferente? Agora, diferente. Agora, nós respeitamos. Nós vamos agora inviabilizar, brigar, ódio, intolerância, violência? Não. Nós vamos respeitar a regra do jogo, vamos nos preparar para a próxima eleição e vamos comparar o que essa administração está fazendo com aquilo que nós já fizemos quando nós tivemos oportunidade. Aí a população, na comparação, vai poder decidir um melhor caminho. Então é assim que é o jogo político. Não pode ser esse jogo da intolerância, do preconceito, da violência, do ódio, que nós queremos acabar em nível nacional. E o Lula está trabalhando muito bem isso. Ele dialoga, está conversando para buscar apoio para o primeiro turno, com quem não, ele vê que não tem condição de ter apoio para o primeiro turno, ele já está preparando para o segundo turno. Às vezes tem gente que não vai nem apoiá-lo, nem no segundo turno, ele conversa a si mesmo para poder ajudar na governabilidade lá na frente e ter harmonia no governo. Então, ele está preparando o caminho. Vai ganhar a eleição? Nós não sabemos, não tem eleição ganha, você tem que trabalhar para ganhar. Mas ele está trabalhando com muita maturidade, com muito equilíbrio, e é por isso que ele cada vez mais cresce nas pesquisas. Agora, deputado, a gente está caminhando para a parte final aqui da entrevista, até porque o deputado tem compromisso aí, tem uma agenda apertada e tal, mas a gente não poderia deixar de falar um pouco de eleição nacional para presidente. Está caminhando mesmo para a polarização, porque a gente percebe o seguinte: falaram tanto em terceira via, aí tem lá o Moro, que também está patinando nas pesquisas, não decola. Ciro Gomes, tem hora que demonstra que parece que vai reagir, mas também acaba permanecendo naquele patamar ali de 7, 8, 9%. Está caminhando para ser isso mesmo, uma eleição plebiscitária, digamos assim, entre Lula e Bolsonaro, deputado? A tendência, mas essa é uma tendência eleitoral, da maioria das eleições. Se você pegar os históricos, sempre vai polarizando. E quanto mais vai chegando perto da eleição, mais a polarização ela se dá. Isso é natural. Então não tem nenhuma novidade sobre isso. E realmente aqueles que estão advogando e buscando esse espaço da terceira via, buscam com legitimidade, mas não é fácil. Não é fácil. Com todo respeito àqueles que estão buscando entrar nessa disputa das duas primeiras vagas, mas
os três candidatos, aí você citou o Ciro, você citou o Moro, tem o Dória, juntando os três não dá um. Juntando os três não dá o segundo colocado. Não dá. Não dá os votos do Bolsonaro. Dá não. Então, juntando os três. Então, como é que vai conseguir desestabilizar e tirar ou o Lula ou o Bolsonaro dessa disputa? Muito difícil. Agora, é legítimo o pessoal lançar como candidato, é legítimo defender até o final, e a gente respeita isso, mas eu estou convencido, realmente, respondendo você, que a tendência é dessa polarização já existente entre o Bolsonaro, que está governando, e o Lula, que já teve a oportunidade de governar, e a população vai comparar o governo que nós temos hoje com o governo da época do Lula. E é essa comparação que vai fazer com que a população decida o seu voto em outubro deste ano. O senhor acha que seria possível, no hipotético segundo turno, ter o apoio do Ciro Gomes? Porque volta e meia, deixa entender que está rompido com Lula, que não concorda com muita coisa. Na passada, né, que o candidato era o Fernando Haddad, no segundo turno ele foi, se não me engano, para Paris, se ausentou da eleição e tal. O senhor acha que ele vai ter uma postura diferente agora? O Lula está tendo uma postura muito de equilíbrio, e eu trabalho isso em todo o estado de Goiás, respeitando todas as forças políticas, respeitando quem pensa diferente, e o nosso desejo é que num segundo turno nós possamos trazer todos aqueles que não concordam com esse governo que aí está. Então, a caristia está demais. Aqueles que não concordam com esse governo serão chamados a se posicionar no segundo turno. Então, nós queremos trabalhar com muita harmonia, mesmo às vezes sendo criticados, mesmo às vezes sendo atacados, às vezes tem alguns ataques que às vezes dói um pouco mais, mas a gente vai segurando, porque a gente entende também o lado daqueles que querem se afirmar como candidato, às vezes tem que ser mais duro um pouco, e a gente tem essa paciência, essa tranquilidade. O que nós queremos é, no segundo turno, a população bem consciente para fazer uma opção. E eu já tenho ouvido de muitas pessoas que não são do PT, não votam no Lula no primeiro turno, tem outras opções e falam o seguinte: olha, eu não sou do PT, você sabe, não vou votar no Lula no primeiro turno, mas uma coisa você pode saber: segundo turno entre Lula e Bolsonaro, eu não tenho dúvida nenhuma, eu vou votar no Lula. Então a pessoa fala desse jeito. Por quê? Porque o segundo turno é para isso. O primeiro turno você vota no candidato da sua crença, do seu pensamento. No segundo turno, você vota no candidato possível. Você não pode se omitir, ir embora para casa, viajar. Você tem, entre aqueles que estão ali, eu voto naquele que é possível, naquele que tem mais identidade com o que eu penso. O senhor acha que o eleitor vai votar olhando para a economia? Porque a caristia cai entre nós, viu, deputado? Eu falo que para você conhecer o Brasil real, você tem que fazer uma visita pelo menos toda semana ao supermercado. E realmente, especialmente a população mais carente, não tem mais condição de ter acesso a bens essenciais, especialmente alguns gêneros alimentícios. Eu não tenho dúvida nenhuma. Então, o senhor acha que isso aí vai pesar demais? O fracasso econômico é evidente, né? Esse modelo aí que o Bolsonaro e o Guedes tentaram estabelecer para a economia brasileira foi um grande desastre, ruim para todo mundo, né? Por quê? Porque no momento de pandemia, porque a pandemia por si só, porque o pessoal fala o seguinte: mas foi a pandemia que fez esse estrago. Não. A gente sabe, a pandemia por si só, ela já cria uma dificuldade na economia, dá uma travada. O problema é que aqui no Brasil não foi só a pandemia, foi a pandemia e a receita econômica equivocada do governo Bolsonaro. Quer dizer, no momento onde você está enfrentando uma pandemia, o que você precisava? De investimento público. É o que os outros países no mundo inteiro fizeram. Investiram dinheiro público para poder destravar a economia e compensar o prejuízo da economia com a pandemia. Aqui no Brasil não, eles fizeram o contrário. Já tinha o prejuízo da pandemia que travou a economia, o Guedes aproveitou para apresentar uma receita que o Bolsonaro comprou, que era ajuste fiscal e corte de gastos. Um absurdo, quer dizer, já estava travado. Aí ficou mais travado ainda. E o que a população está pagando? Está pagando com desemprego, está pagando com a caristia. E caristia e desemprego traz o quê? É fome. É a fome que está batendo aí mais de 20 milhões de famílias que estão enfrentando a fome hoje no Brasil. Então não tem dúvida nenhuma que o debate econômico vai acontecer, até porque o Lula é exatamente o exemplo de quem trabalhou bem a economia, de quem trabalhou bem o social. O pessoal vai lembrar, na época do Lula, o que aconteceu na época do Lula? A pessoa tinha uma bicicletinha, ele deu conta de comprar uma motinha. Aí ele tinha uma motinha, deu conta de comprar um carro usado. Ele tinha um carro usado, deu conta de comprar um carro zero. Ele morava de aluguel, ele deu conta de arrumar um lotinho, construir a sua casa. Então isso aconteceu no governo do Lula, no governo do PT. Então a economia faz diferença, dá oportunidade para as pessoas poderem viver com dignidade. E hoje a gente vive uma situação completamente diferente. Mais de 70% das famílias endividadas,
criando uma situação difícil ali no ambiente familiar. O deputado falou uma outra coisa importante e interessante, o investimento público. Nós não estamos vendo aquele investimento público que gera receita, né, que gera renda, que gera emprego para as pessoas e tal. Então, quer dizer, isso é muito importante, essa abordagem que eu acho que vai ser feita na campanha eleitoral. Mas, deputado Rubens Ottoni, eu quero demais te agradecer pela sua disponibilidade, por ter vindo aqui mais uma vez conversar com a gente, sempre um papo muito agradável, muito esclarecedor. Então, muito obrigado, bom dia, deputado. Eu que agradeço, Candinho, a oportunidade que você me dá, toda a direção aqui da Nova FM, essa oportunidade aqui de estar com vocês nesse debate privilegiado e dizer a todos os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham, que o nosso propósito na política é exatamente isso. Independente de partido político, poder servir as pessoas. Mostrar que a política pode ser feita de maneira séria, honesta e competente. Poder servir as pessoas e fazer o melhor possível pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país. Grande abraço a vocês. Valeu. Muito obrigado, então, deputado Rubens Ottoni. Quero agradecer também a jornalista Ana Rita, a professora Geli, da assessoria do deputado Rubens Ottoni, que acompanham ele aqui nessa entrevista ao Rádio Debate. Então, a elas também, nosso muito obrigado.